Esse amém tá bom, hein? Glória a Deus por isso. Louvado seja Jesus por estar na casa do Senhor, na casa do nosso Pai Altíssimo. Mais um dia de projetando, de Projete Vida. Estamos caminhando para aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. E essa noite Deus tem uma porção a mais para derramar em nós e através de nós também. Fico extremamente honrado por essa oportunidade, porque são vários anos, diante do altar, e a gente vê que as oportunidades que são geradas aqui são oportunidades de excelência. Então, se nós estamos aqui essa noite é porque o próprio Deus gerou no céu uma agenda e nos trouxe aqui essa noite para poder te abençoar com uma mensagem e com uma palavra de fé de Deus sobre o seu coração. Agradecer aos pastores, pastor Ademar, todos os pastores, à minha direita, à minha esquerda, toda a liderança e todos os irmãos em Cristo. Eu quero falar com você hoje sobre o tempo de recomeçar, o tempo de recomeço. Eu sei que falar desse assunto começa a mexer em algumas feridas, começa a mexer em algumas coisas que talvez ainda não saiu de dentro de cada um de nós, porque recomeçar não é para pessoas fracas, não é para qualquer pessoa. Recomeçar é para quem entende que é forte em Deus, não em si próprio, mas forte em Deus, e tem uma nova chance a cada manhã. Eu aprendi com esse tempo de jornada da fé, esse tempo de crescimento, que recomeçar não é só quando a gente cai, ou quando a gente tem algum prejuízo, ou quando alguém nos feriu, ou alguém fez alguma coisa com a gente. Recomeçar é todos os dias. Se ontem você foi um vitorioso, uma vitoriosa, hoje Deus te deu uma chance de você recomeçar. Então todos os dias na minha e na sua vida é tempo de recomeço. Recomeçar em alguma área, recomeçar em algum negócio, recomeçar em algum tempo que para trás ficou, ou em algum sonho. Eu falo aqui nessa noite para pessoas que decidem ou querem recomeçar. E não tem como falar de recomeço a não ser lembrar o próprio Deus. O próprio Deus, ele é especialista em recomeços. Ele, de Gênesis a Apocalipse, ele mostra recomeço dentro das escrituras sagradas. E quando ele começa através de Gênesis, ele dá oportunidade para o homem, colocado no jardim. Você já conhece a história, e o homem falha, o homem peca, e Deus recomeça com outro homem. Depois desse outro homem também há um novo recomeço, e assim Deus vai recomeçando com inúmeras alianças. Ele vai fazendo com o homem, até o ponto que chega um dia que o homem não consegue mais recomeçar juntamente com aqueles que estão perto dele. O homem não consegue trazer Deus de volta para o centro de tudo. E Deus olha lá de cima e vê uma geração fadada sempre à tristeza, fadada sempre à escravidão, fadada sempre aos desertos da vida. Uma nação que era para ser forte, povo exclusivo, povo escolhido, sacerdócios reais, povo de propriedade de Deus. Deus olha para a terra e vê uma nação que está sendo escravizada na Babilônia, no deserto, está sendo escravizada por Nabucodonosor, está sendo escravizada por alguns faraós daquela época. Deus olha lá de cima, lá da eternidade, lá dos céus, lá no terceiro céu, e o Senhor pensa: se o homem não consegue recomeçar, eu amo tanto essa geração, eu amo tanto eles que estão lá embaixo, então eu próprio vou descer através da imagem de um filho, através de alguém que vai encarnar naquela terra e vai viver o recomeço, para que a partir de uma pessoa eles possam recomeçar da maneira certa. Irmãos, eu quero te dizer aqui essa noite, você está em um ambiente de recomeços para a sua vida. Cada culto que você vem, cada culto que você coloca o teu coração aqui, é um novo recomeço para você. E eu não sei a área que você precisa recomeçar no início de 2023. Somente você e Deus sabe. Eu sei das minhas áreas que eu preciso recomeçar. Mas hoje, essa noite, nós vamos sair daqui transformados para um recomeço na nossa vida. Então nosso tema de hoje é tempo de recomeçar. Coloca para mim a primeira imagem, por favor.
Para quem não sabe, isso aqui é uma árvore que está, melhor dizendo, do lado da minha casa. Certo dia à noite, eu ouvi um barulho muito forte de uma batida. E logo, o brasileiro ou o ser humano, eu não sei, a gente é curioso, né? Logo que eu ouvi aquela batida, aquele estrondo, eu e minha esposa saiu correndo para ver o que era. E lá na minha casa a gente mora em cima, tem tipo um alpendre. Eu quase caí do alpendre, me esforçando todo para ver quem que era. Quando eu olhei, tinha um senhor sangrando pela boca, muito forte, jorrava sangue, e ele tinha batido no meio nessa árvore, e ele tinha arrebentado a frente do carro dele todo. E logo que eu fui descer para poder ajudar, quando a gente desceu as escadas, ele conseguiu um jeito, ele estava na contramão, ele pulou o canteiro, ele conseguiu um jeito de ir embora, e deixou os pedaços ali do carro, bem nessa árvore. E essa árvore, todas as vezes que você olha para ela, antes da batida, é uma árvore verde, cheia de flores, uma árvore frondosa, uma árvore espetacular, onde dá sombra. Eu coloco meu carro lá, e ela se partiu no meio, irmãos. Ela fez assim, ó, abriu, ela partiu no meio. E como todo mundo gosta dessa árvore lá na vizinhança, todo mundo queria ver ela bem, sabe o que eles fizeram? O pessoal lá da oficina, eles foram lá e fizeram 3. O lá de baixo não dá para ver, mas tem esse primeiro aí, que eu circulei de amarelo, tem o do meio e o lá de baixo. Eles amarraram ela, no lado de trás eu não tirei a foto, mas tem um calço também nela. E vou ser sincero para vocês, irmãos, eu não dei nada para a restituição e o recomeço dessa árvore. Eu falei, não tem jeito, ela foi partida no meio, não tem recomeço para ela, ela vai morrer, vai começar a secar as folhas. Se passaram alguns dias, se passaram alguns meses, e a árvore não morreu. A árvore estava cada vez mais verde, mais frondosa, cada vez mais colando. Você vai lá hoje, ela está bem coladinha, tem esses sinais da rachadura, mas está bem colada já no tronco. E sabe o que Deus me mostrou? Um dia eu estava estacionei o carro e passando por baixo dela, Deus falou assim, olha para cima, olha a próxima foto. Isso aqui foi depois de alguns meses. Eu não sei se vocês souberem, vossas excelências, sacerdotes diante do trono de Deus, qual é o fruto dessa árvore. Eu não entendo, mas eu já vi o pessoal pegando lá embaixo e comendo. Como que chama? Jambro. Então, é isso aí, gente, chama jambro. É isso aí, jambro. É esse fruto, eu já vi o pessoal pegando lá e comendo. Ele é branquinho por dentro. Sabe o que eu quero te falar hoje? Uma coisa muito forte que o Senhor colocou no meu coração. Sabe por que essa árvore ela restituiu? E depois de alguns meses ela deu fruto? Não foi porque alguém foi lá somente e amarrou ela. Isso faz parte do processo. E colocou um calço nela. Mas é porque essa árvore ela nunca saiu da fonte. Eu vou dizer mais uma vez, essa árvore, sabe por que ela não morreu? Sabe por que depois de alguns meses ela frutificou e deu esses frutos belos aqui? Talvez a imagem está muito expandida, não dá para ver, aqui na TV está melhor. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Ela não saiu da fonte, ela estava na terra, as raízes delas estavam profundas. E o que eu quero te dizer aqui essa noite, nós só não vamos recomeçar se eu e você, nós saímos da fonte. Se eu e você saímos da fonte, nós vamos ter um prejuízo muito grande na nossa vida, e às vezes nós não vamos nos perder. E foi o que o Senhor falou ao meu coração. A nossa história não é sobre como começamos, mas é sobre como nós terminamos a nossa jornada. Essa árvore, ela tinha tudo para se acabar e plantar outra no lugar dela, mas ela sobreviveu. Eu quero te dizer algo já profetizando sobre a sua vida. 2020,
2021, 2022, tem poucas pessoas com a mão levantada, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus isso é profético. 2020, 2021 e 2022 foi aquilo que Deus compartilhou no meu coração. Você sobreviveu nesses anos, mas agora está chegando um tempo de colheita na sua vida. 2023 é tempo de recomeço, e não vai vir somente um recomeço verde, não vai vir somente um recomeço qualquer. Você vai ter frutos, e frutos com abundância. Olha só, tem frutos em cima, tem frutos do lado, tem frutos do outro lado, e tem frutos embaixo dessa árvore. Ei, você é uma árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros de água, e a Bíblia diz que no seu tempo certo, você vai dar fruto. Você não foi plantado somente em uma igreja de 4 paredes, não. Lá em João, no capítulo de número 15, diz que vocês são os ramos, e nós estamos na videira verdadeira, e todo ramo que está na videira, ele cresce, ele floresce, e o fruto permanece na nossa vida. Nossa história não é sobre como começamos, mas como terminamos. Porque vamos olhar na expectativa, ou na perspectiva dos nossos olhos humanos hoje. O que você viu de recomeço na sua vida, de dia 1º até hoje, dia 3? O que você está vendo de recomeço na sua vida? A gente não está olhando pelos olhos naturais, irmão, a gente não está vendo muito recomeço, não. A gente está vendo muitas coisas do mesmo jeito para pior. A gente está vendo cenários que mostram nas TVs da vida, ou na internet da vida, que o cenário cada vez mais é pior. Se você for olhar as notícias todos os dias, você não recomeça mais, você não se dá uma chance, não se permite recomeçar ou ressignificar algo na sua vida. Mas a Bíblia diz sobre nós, e o que a Bíblia diz sobre nós, pastor? Visto que não andamos por aquilo que vemos, ou seja, não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé. O mundo está nos vendo talvez como uma árvore seca, que não está dando fruto. Deus está olhando lá de cima e diz: daqui a pouco eles vão dar fruto, daqui a pouco eles vão multiplicar, daqui a pouco vão crescer, daqui a pouco as portas serão abertas, daqui a pouco a conquista vai chegar na nossa vida. Mas o que nós temos que ter? Perseverança no projeto de Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes no capítulo 7, verso de número 8, diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Irmãos, eu quero te dizer de um grande sábio e de um grande homem de Deus, Martin Luther King. Ele disse: para que a gente nunca possa parar, se nós estivermos voando, que continuamos voando, mas se não der para voar, que corremos, se não der para correr, que possamos andar, e se não der para andar, se rasteje. Ou seja, o que o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração: esse ano será um ano de conquista, de multiplicação, de restituição, como foi dito aqui no primeiro dia pelo pastor Madureira. Mas uma coisa é certa, irmãos, para a gente viver o novo que o pastor Rafael Grandene disse aqui também, eu e você precisamos de perseverança. Talvez você diga: pastor, os meus dias não estão sendo bom. Ei, eu quero te dizer que tem dias bons, mas também tem dias ruins, tem dias tristes, mas também tem dias de alegria. Eu não sei qual será o tempo de alegria na sua vida, mas quando ele florescer, vai valer a pena. Você vai sorrir mais a sua casa, mais a sua família, e você vai gozar mais uma vez e dizer: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Aí Deus olha para Jó através de um amigo, e o amigo dele, usado por Deus, fala para Jó: embora você tenha começado com pouco, Jó, essa fase da sua vida. Capítulo 8, versículo 7 de Jó, amigo de Jó dizendo a ele: embora que você tenha começado com pouco, no final você terá muito. Não, só aqui que deu glória a Deus. Deus, manda só aqui, por favor. Agora vocês dão glória, né?
Um amigo chega e fala assim: hoje Deus está mandando um amigo aqui, bem magrinho, com a camisa meia esquisita, de zebra, não sei o que é isso aqui, mas Deus está mandando um amigo aqui no altar. Talvez você não está vendo uma pessoa frondosa, maravilhosa, de uma voz tonante, que diz assim o Senhor, mas Deus está usando um amigo Marcos José para te dizer: o seu começo eu estou vendo que está sendo pouco, está sendo escassez, mas eu quero te dizer, você vai terminar com muito, você vai terminar com tudo na sua vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo todos os dias um eterno, não é natural, é sobrenatural, não é visto pelos nossos olhos, mas é visto pela fé, está causando em nós um eterno peso de glória. Vai valer a pena, irmão, porque o Senhor fala que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E se você achar a sua vida, você não vai encontrar em um lugar onde tem dor, aflições ou desertos, mas você vai encontrar no reino de Deus. Ah, pastor, então se eu encontrar no reino de Deus nessa terra, eu estou blindado, eu estou cercado. Eu quero te dizer, no mundo tereis aflições, mas nós temos uma promessa deixada depois das aflições. O Senhor disse: tende bom ânimo, eu venci. E se vós sois os meus discípulos, o DNA de Cristo está sobre nós, e a fortaleza de Deus também está sobre a nossa vida. Nós temos um caminho do recomeço e de uma vitória para a nossa vida. Muitas pessoas continuam sofrendo, ou perdendo, ou ficando para trás porque não tomam uma decisão. E qual decisão é essa, pastor? O recomeço. Quantos personagens bíblicos recomeçaram, e nós podemos pegar de experiência bíblica para a nossa vida e encaixar na nossa história? Nós temos Noé, que recomeçou, juntamente com a sua família, juntamente com os animais, juntamente com um propósito divino sobre a terra. Nós temos a vida também de Abraão, que recomeçou, saiu de um lugar geográfico onde não habitava a promessa e foi para um lugar onde Deus havia feito a promessa. Ele recomeçou inúmeras vezes com a sua família. José também, descendente de Abraão, também recomeçou. O que dizer de Moisés, irmãos? Recomeçou desde novinho. Quando ele nasceu, ele já recomeçou. A mãe dele já enviou ele para um local, para outro lugar que não era a casa dele, que não era o conforto dele. E inúmeras outras vezes Moisés recomeçou. O que falar de Noemi também? Perdeu 3 homens maravilhosos da sua vida e ela recomeçou com apenas uma pessoa do lado dela. Tinha 2 mulheres, mas uma ficou para lá e a outra falou: aonde você for, eu vou recomeçar com você. Irmãos, eu quero te dizer, aonde você for, Jesus vai recomeçar com você. Aonde você estiver, Jesus vai recomeçar com você. Ai, pastor, isso é antibíblico, você está dizendo heresia. O salmista disse: se eu fazer a minha casa lá nas profundezas, o Senhor está comigo. Se eu fizer a minha casa por aqui, o Senhor está comigo. Se eu subir no mais alto degrau, o Senhor está comigo. Ei, igreja, não sei se você reconhece, mas o Emanuel está gritando aqui essa noite: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você não está órfão no seu recomeço. É tempo de recomeçar. E recomeçar traz processos dolorosos mesmos. Traz processo ao qual a gente pensa até em desistir e falar: poxa, esse recomeço está doendo muito. Esse recomeço às vezes é injusto na minha vida. Eu perdi tantas pessoas, me abandonaram, me feriram, me traíram, tiveram deslealdade comigo. Como recomeçar num cenário desse? Eu estou com um texto bíblico aqui que está em 1 Samuel, no capítulo 30, verso 18, que fala de uma pessoa que estava vivendo esse cenário, que talvez hoje você está, ou eu estou. Mas eu te peço aqui mais 15 minutos para finalizar essa palavra. Mas me dá várias construções para o recomeço. Eu vi só a introdução, mas agora eu entro na temática do recomeço. 1 Samuel capítulo 30, verso 18, talvez vai estar um pouquinho diferente a sua tradução, mas a minha diz assim: Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros,
incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe também de volta tudo o que os amalequitas haviam roubado. Talvez você não conheça esse texto, mas deixa eu resumir ele para você. Davi, nos capítulos anteriores, ele está batalhando, ele está guerreando, ele está vencendo batalhas como um bom rei, como alguém que cuidava do reinado celestial na terra. Ele era um homem capacitado não por mãos humanas ou por habilidades humanas, mas era habilidade que vinha direto do trono de Deus. Vocês conhecem Davi, um homem segundo ao coração de Deus, que tinha os seus erros e os seus acertos, mas na guerra Davi era especialista junto com os seus valentes. Valentes esses que estavam lá na caverna, escondidos, endividados, beberrões, ou seja, pessoas adúlteras, estava tudo lá na caverna escondido, mas Davi entra naquela caverna e juntos eles reconstroem, eles recomeçam, melhor dizendo, um tempo novo, um tempo de batalha. E eu quero te dizer, não é batalha perdida, é batalha vencida, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão nas alturas como águia, vão correr e não vão se fadigar, vão andar e não vão se cansar, porque eles esperam no Senhor. E eles saíram daquela caverna e se tornaram valentes de Davi. Eu poderia falar várias histórias de um soldado que ficou, de um valente ficou até com a sua mão pregada na espada, de tanto guerrear e matar os oponentes do inimigo. Mas eu quero focar nisso aqui. Davi estava lá guerreando, batalhando, mas quando ele volta para a sua cidade, o cenário não era aquilo que ele esperava. O cenário era um cenário de deserto, o cenário era um cenário de queimada, o cenário era um cenário de luta, de batalhas, de aflição. Por quê? A cidade estava toda queimada, as suas mulheres não estavam ali, os seus filhos não estavam ali, as mulheres dos seus valentes não estavam ali, tudo tinha sido saqueado. Agora, entra nesse contexto comigo, irmãos. Perdão. Entra nessa história comigo. Você se deparar agora nesse momento e chegar na sua casa. Você deixou a sua casa toda bonitinha, toda arrumada, e quando você chega lá na sua casa agora está tudo queimado. Bombeiro não deu tempo de socorrer. As pessoas cataram tudo o que precisavam antes do fogo e depois atearam fogo. Qual vai ser a sua reação? A sua reação vai te dar um sorriso e vai falar: olha que maravilha, me roubaram aqui em casa, olha que beleza, queimaram a minha casa, olha o tanto que a minha casa está bonita. A sua reação não vai ser essa. Alguns vão entrar até nas obras da carne, capítulo 5 de Gálatas, vão começar a falar palavras que não deveriam, vai começar a entrar numa erupção de raiva, de ira, de ódio. Por quê? Porque está vendo algo que construiu com as suas mãos, com a ajuda do Senhor, claro, sendo tudo destruído. E ali está um cenário para o recomeço. Só que tem que, irmãos, como eu disse, tem muitas pessoas perdendo o recomeço na sua vida por uma atitude. Qual é a atitude, pastor? A decisão de recomeçar. E falando sobre recomeço, irmãos, a palavra diz em Lamentações, no capítulo de número 3, versículo de número 22, diz assim: graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, foi por causa das suas inesgotáveis misericórdias que nós não somos consumidos. Versículo 23, essas misericórdias se renovam a cada manhã, por causa da fidelidade de Deus. A parte A do versículo 24 diz assim: Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. Esse aleluia que você está confiando é na sua mão, no seu dinheiro. Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. O profeta está dizendo algo para nós através da palavra. Misericórdia significa uma nova chance a cada manhã, um novo recomeço a cada manhã, uma nova oportunidade em meio às falhas da vida, em meio aos fracassos da vida, um novo recomeço para nós. E Davi olha aquele cenário e a primeira coisa que ele faz, sabe o que? Versículo 4 do capítulo 30, diz a palavra: então Davi e os seus homens começaram a festejar. Então Davi, pode colocar aí 1 Samuel capítulo 30 verso 4.
Então Davi e os seus homens começaram a se alegrar, e começaram a fazer festas, e através da festa, com muita alegria, ficaram até sem forças de tanto festejar. Está escrito isso? O que Davi fez, igreja, junto com os seus valentes? A Bíblia vai falar que, na minha tradução diz que eles choraram até ficar sem forças. Irmão, você sabia que é lícito chorar? Você sabia que você pode chorar? Você sabia que você pode derramar suas lágrimas? Você sabia que o Senhor, Ele gosta que você chora também? Eu sempre tenho que fazer orações, porque eu sou muito duro por dentro, mas não é duro de ódio não. Eu falo: Senhor, sabe que eu sou seco de lágrimas por dentro? Eu quase não choro, eu tenho que fazer oração para eu chorar. Eu falo: Senhor, eu quero chorar, Pai, me ajuda. E é lícito chorar, só não é lícito você se agarrar ao seu choro. Só não é lícito você ficar 30 dias no seu choro. Só não é lícito você ficar para sempre no seu choro. Certa vez eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa conversava comigo, e eu falei assim: não, mas por que está acontecendo isso? E a pessoa tinha algo contra mim, né? Eu falei: por que está acontecendo isso? Vem cá, eu não aguento mais você me ver e virar a cara, não me olhar, não olhar para os meus olhos. Eu falei: o que está acontecendo? Ah, é porque 4 anos atrás. A hora que a pessoa falou 4 anos atrás, eu falei: meu Deus, 4 anos de choro, 4 anos de raiva, 4 anos evitando um irmão que vai morar no céu com ele, 4 anos tendo um desejo para ver o irmão morrer ou um carro passar em cima. Irmão, chorar é lícito, mas eu e você, nós não podemos ficar como o choro lugar da nossa casa. Sabe por quê? A palavra diz no Salmo 56, verso 8, diz assim, Salmo 56, versículo 8 diz: Tu conta as minhas, aqui vai dizer, por isso que eu falo que essa tradução aqui da Bíblia Almeida Corrigida é uma tradução difícil de ler, né? Mas eu vou ler aqui na Bíblia, na minha. Diz assim: conhece bem todas as minhas angústias, recolhe as minhas lágrimas em um jarro, e no teu livro escreve todas elas. Não, eu vou dizer mais uma vez o que o Senhor está fazendo com as suas lágrimas. Tem gente que, ei, olha aqui para mim, não tira a sua atenção não, porque é o que o inimigo mais quer, tirar a sua atenção. Sabe o que está acontecendo? Você está pensando, como eu pensei muitas vezes, que as minhas lágrimas de angústia, de chorar por aquele problema, de chorar pela minha família, de chorar por aquela condição, estava caindo somente lá no solo da minha casa, ou do meu quarto, ou do meu banheiro escondido ali, e Deus talvez não estava se importando com aquilo. Eu quero te dizer algo: Deus se importa com as suas lágrimas. Ele está falando que Ele recolhe as suas lágrimas em um jarro, e Ele conhece todas as suas lágrimas. Já pensou chegar lá no céu, Deus abrir o guarda-roupa celestial e falar assim: tá vendo esse jarro aqui? Foi aquele dia lá em 2020 que você chorou por aquele parente seu. Tá vendo essa lágrima aqui? É quando te menosprezaram, te causaram feridas, e eu vi você chorando, eu recolhi todas elas. Eu sou colecionador de lágrimas. E depois disso eu entendi que o Senhor, Ele quer nos ver mostrando a nossa fraqueza a Ele, mas Ele não quer ver Ele não quer nos ver, melhor dizendo, na situação que eu e você nós estamos. Quando você olha também para o contexto de 1 Samuel, no capítulo 1, verso 14 e 15, você vai se deparar com uma mulher que era estéril, chamada Ana. E essa mulher estéril, ela estava horrivelmente amargurada, porque ela não gerava. Ela via a outra mulher do seu esposo gerar, Eucana, a mulher de Eucana gerar, essa ficava abusando dela. Você já conhece a história.
E ela estava lá, escolhida por Deus, serva fiel do Senhor, e não gerava. Mas sabe o que ela fez? E ela nos dá uma lição aqui essa noite. Nós temos um ambiente para chorar. A gente não precisa chorar para Mariazinha que está do outro lado do muro. A gente não precisa colocar a carinha de choro lá no Instagram ou no WhatsApp para alguém depois falar: você está vendo a Beltrana? Ela está passando por isso. Ei, uma mulher está dizendo para mim, para você, aqui diante da palavra de Deus. Ela falou assim: eu subo para o templo e eu vou derramar as minhas lágrimas ao meu Senhor, ao meu Deus. Ao ponto das pessoas falar: essa mulher está bêbada. E ela fala: não, a minha alma está terrivelmente amargurada. Eu vim derramar o meu recomeço em Deus. Eu sei o lugar certo de chorar. Eu não vou chorar para o meu esposo e nem para a mulher dele, para ela ficar me abusando ainda mais de mim. Eu vou chorar no lugar certo, chorar aos pés de Cristo. E isso nos leva também lá na nova aliança, quando aquela mulher, ela se debruça perante a Jesus, porque ela precisava de um recomeço. Ela derrama ali as suas lágrimas juntamente com o perfume e enxuga ali aos pés de Jesus. Irmãos, depois daquele dia, aquela mulher também nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Ela descobriu, melhor dizendo, ela descobriu o lugar certo de chorar, e é nos pés do Senhor. Para o seu recomeço dar certo, chore no lugar certo, porque o Senhor diz em Mateus no capítulo 26, versículo 37, Jesus levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, aí começou a sentir uma tristeza e uma aflição. Então Jesus disse: a minha tristeza é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui e vigiem comigo. Vocês já conhecem a história. Os discípulos não vigiaram, os discípulos dormiram, os discípulos falharam com Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Tinha um que estava colhendo não somente as lágrimas de Jesus, mas cada gota de sangue que estava derramando naquela noite. Cada gota de sangue que estava prestes a redimir a humanidade, a acolher a humanidade para um novo recomeço através da cruz do Calvário. Gente, ei, igreja, se até Jesus chorou, se até Jesus ficou terrivelmente amargurado ao ponto de dizer: a minha alma pode me levar à morte dessa forma, fica aqui, amigos, vigiem comigo, o que será de mim e de você também? Nós podemos chorar, porque a palavra diz em Mateus capítulo 5, verso de número 4: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas depois de tudo isso, Davi ter chorado com seus valentes, no versículo de número 6 de 1 Samuel capítulo 30 diz: Davi ficou em uma situação muito complicada, pois os seus valentes estavam tramando para matá-lo por causa dos seus filhos. Porém Davi se reanimou no Senhor. Teve um aleluia aqui, o resto tudo silêncio da morte. Outro aleluia, glória a Deus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Na hora de você reanimar depois da dor, aonde você está indo? Aonde você está se reanimando? Eu quantas vezes tentei me reanimar com a minha esposa, na hora da minha dificuldade, da minha dor. Sabe o que eu ouço? São palavras boas, doces, claro. Amor, não fica assim não, vai dar certo. Amor, as coisas vão melhorar. Amor, as coisas vão fluir. Mas você acha que somente isso que ela disse me reanimou? Não. Isso só foi uma palavra de direção para eu ir para o caminho certo.
Isso só foi um sacudir de alguém que também tem o Espírito Santo para mandar eu para o caminho certo. Davi não se reanimou com os seus valentes, Davi não se reanimou no seu choro, Davi se reanimou no Senhor. Davi saiu do chão e falou assim: o meu lugar de se reanimar, o meu lugar de renovar as minhas forças é em Deus. Irmãos, 2023 não vai ser somente mar de rosas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, a Bíblia diz que os sinais já estão por aí, mas tem de bom ânimo, se reanima em Deus, se reanima no Senhor. E se reanimar em Deus, irmãos, é aquilo que o Senhor falou para mim. Não tem como você se reanimar de outra forma. Como, pastor? Vivendo o agora. Mateus no capítulo 6 diz: não se preocupe com o amanhã. Irmão, tem gente que está aqui dentro do templo e está se preocupando com o que vai acontecer depois que sair daqui. Qual é a condição que você vai chegar na sua casa, irmãos? Eu não vejo a condição que eu chego lá na minha casa agora, não. Eu saboreio daquilo que o Senhor tem para mim, eu me encho daquilo que o Senhor tem para mim, porque quando eu chegar lá na minha casa, eu não vou estar vazio, eu vou estar cheio do Espírito Santo, eu vou estar cheio da presença dEle, e através da presença dEle, eu vou mudar o cenário e a história daquele lugar. Se reanimar no Senhor é viver o momento presente, um dia de cada vez. Perdão. A gente foi contratar um novo funcionário lá no trabalho, agora no final do ano, e o pastor me deu uma oportunidade de falar, pode falar, Marcos Zé, o que você tem para falar para o novo funcionário? A primeira coisa que eu falei o nome da pessoa e falei assim: olha, aqui dentro você tem que viver um dia de cada vez. Porque aqui dentro vai ter dia que você vai sorrir, mas tem dia que você vai ter que chorar. Aqui dentro vai ter dia que você vai querer voar, mas tem dia que também você vai querer voar daqui. Viva um dia de cada vez. Não deixe a preocupação do amanhã bater na sua porta e entrar para dentro. Quando a preocupação do amanhã bater na sua porta, você vai dizer assim: aqui existe uma pessoa que está recomeçando comigo, e essa pessoa disse que já está cuidando da minha vida, porque eu lancei as minhas preocupações nele, e ele me disse: eu já tenho cuidado de você. Davi se reanimou naquele momento em Deus, e como um bom líder, ele reanimou os outros valentes. Igreja, o que nós pastores, pastoras, liderança dessa igreja, vem através dos contextos bíblicos, das palavras proféticas, das unções derramadas, unção derramada aqui no templo, é para te reanimar para um novo começo, um recomeço na sua vida. É para você sair daqui não pela perspectiva que você chegou, mas pela perspectiva celestial, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e jamais desceu num coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É essa perspectiva que eu e você nós temos que lutar, porque é tempo de recomeçar na nossa vida. Fique de pé, por gentileza. O versículo de número 8, melhor dizendo, o versículo de número 11 diz assim, perdão, por favor, coloca o 8 do 1 Samuel capítulo 30. Então Davi perguntou a Deus: Senhor, eu devo ir atrás desses invasores? Eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O que o Senhor fez, igreja? 1, 2, 3, vamos lá? Mas não era para você ler todo não. Quando eu perguntei era só para você repetir essa parte, a parte B do versículo, que diz assim: quando Davi pergunta a Deus o que o Senhor fez, o Senhor
Você acredita que o Senhor vai te responder nesse projetando? Não, esse amém seu não foi nem de um pastelzinho da feira que está lá perdido. Agora você vai dar um amém de crente que tem resposta de Deus. Você acredita que até no final do projetando Deus vai te responder? Agora eu vou mais forte. Isso aqui é só na perspectiva de quem está vivendo o agora. Porque eu disse e que vai responder. Agora essa, se você pegar, você vai viver juntamente comigo. Você acredita que o Senhor está te respondendo agora, nesse culto, nessa hora? Então dá glória a Deus e aplauda o Senhor, aleluia! Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Vocês podem ir, vocês vão conseguir. Já era para estar dando glória a Deus. Vocês podem ir, vocês vão pegá-los, vocês vão libertar tudo que precisa ser liberto. Eu vou restituir na vida de vocês, eu vou abrir portas na vida de vocês, eu vou libertar a sua casa, eu vou libertar a sua família, eu vou trazer cura, eu vou trazer restituição. Vai acontecer, já está acontecendo. Antes de sair para a guerra, antes de sair para o trabalho, antes de viver um projeto, nós vamos colocar diante de Deus e falar: Deus, se você não me responder, eu não vou arredar nenhum pé, mas se o Senhor me responder, eu vou como Pedro, eu vou andar por cima das águas, eu vou sobre a palavra da fé, e eu vou viver um milagre na minha vida. Está na hora, igreja, é o tempo de recomeçar. Talvez é o seu casamento, recomece. Talvez é as suas finanças, recomece. Talvez é a sua área ministerial, recomece. Talvez é lá dentro da sua casa, recomece. Talvez é na sua empresa, recomece. Talvez é alguma área que você foi ferido nos seus sonhos, recomece. Quando José foi jogado na cisterna, o que era para ter acontecido, igreja? Era para ele desistir, morrer lá dentro. Mas José não é um crente derrotado que fica olhando só para baixo. José não é um crente que fica 10 anos no choro, 4 anos na amargura. Não, José sempre está olhando para cima e dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor que me prospera, é o Senhor que me livra dessa cisterna. Eu olho para cima, eu olho para cima. Por isso o salmista tira a perspectiva da terra e ele eleva a sua cabeça e ele diz: de onde vem o meu socorro? Eu elevo os meus olhos, de onde vem o meu socorro? Não tem como você ver socorro na terra somente. Não tem como você ver algo sobrenatural aqui na terra. Você tem que elevar um pouquinho, olhar para o céu que o Senhor conta com a palma das suas mãos, diz lá em Isaías. O céu que Ele criou, o firmamento, está lá estrelas, está lá luas. E falar em estrelas, o Senhor chama cada uma pelo nome, Ele conhece cada uma. E olhando para esse céu você vai falar: agora eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem daquele que está lá em cima, daquele que não desistiu da minha vida, daquele que me dá uma chance, um novo tempo para recomeçar. Quantos querem viver esse recomeço essa noite? Eu quero te convidar rapidamente, eu já preciso terminar a minha hora aqui, mas eu quero te convidar rapidamente para a gente orar junto. Só você que quer viver um dia de cada vez, vem aqui na frente rapidinho. Eu só tenho ali 3 minutos. Eu quero que você venha aqui na frente rapidinho. Enquanto isso nós vamos louvando o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Pode ir chegando pra frente, mais pra frente, tá vindo muita gente. Pressão que seja, a situação no controle ainda está na paz.
Olha aqui para mim, você que está aqui na frente. Você está olhando para alguém que vence a ansiedade todos os dias. Alguém que tem complexos todos os dias. Alguém que olha para si e não vê nada de bom, mas em Deus eu vejo tudo de perfeito. Alguém que ainda não foi preciso usar um remédio controlado de tarja preta, mas passou por dias terríveis, até mesmo de tirar a própria vida. E alguém que está falando com você, que pode te dar um pouco daquilo que já enfrentou, foi curado, passou e pode te entregar. Porque eu não tenho coragem de entregar algo que eu não tenho para você. Porque senão daqui a pouco eu vou ser um hipócrita. Mas eu estou expondo a minha vulnerabilidade para você, como Davi expôs para os seus valentes, para você ver que nós pastores, nós não somos super-heróis. Nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, buscamos um curso de teologia para melhorar, nós fazemos oração, jejuamos, fazendo propósito, mas a nossa vida também tem ansiedade. Tem o dia que a gente chora também, e tem o dia que a gente precisa se reanimar no Senhor. Sabe quem que vai ser vitorioso esse ano? Não vai ser aquele que vai ficar 24 horas estudando. Não vai ser aquele que vai contar a vitória e vai ser: eu sou o CDF, eu sei de tudo. Não. Porque lá no final você não vai ver resultado nenhum nessa pessoa. Eu não estou dizendo aqui apologia a não estudar. A gente tem que estudar todos os dias e melhorar. Mas sabe quem que vai ser vitorioso em 2023? Aquele que reconhece que nós temos um lugar para chorar, que é aos pés do Senhor, e também nós temos um local para nos reanimar, que é em Deus, no Senhor Jesus. Esse lugar aqui não é um lugar de perfeição, porque ainda nós não chegamos lá. Esses dias foi me perguntado, né, pastor, por que as pessoas boas, evangélicas, né, a pessoa muito curiosa, por que as pessoas boas, evangélicas, de grande teor, no entanto, comentou do pastor Lázaro, do irmão Lázaro, como vocês conhecem, aquele que cantava, né, eu sou de Jesus. Por que essas pessoas boas morrem, que morreram, né? Aí eu olhei para ela assim: simplesmente porque aqui não é o céu. Eu vou dizer mais uma vez a minha resposta para você. Porque eu ainda tenho ansiedade, pastor? Porque ainda não estou vendo a minha casa liberta, cheia de Deus? Porque aqui ainda não é o céu, irmão. Mas se você está aqui, nós temos uma viva esperança. Nós temos algo a qual nós podemos nos alegrar todos os dias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento na vide, ainda que a nossa mãe nos abandone, o Senhor diz: todavia eu estarei contigo, a minha destra fiel te levanta. E você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você não está no céu ainda, mas deixa eu te dar alegrar. Vamos levantar a nossa mão junta. Nós estamos a caminho do céu. Nós estamos a caminho do nosso Jesus. Nós estamos a caminho de ver o nosso amado. Eu gostaria de orar por você. Vai acabar a ansiedade, pastor? Não vou mentir, ela vai voltar algum dia. Mas hoje você vai aprender a viver um dia de cada vez. Resolver os problemas de hoje. Pastor, qual é o maior problema que eu preciso resolver? É melhor dizendo, o problema que eu não consigo resolver é pedir perdão, é voltar lá naquele lugar, é conversar com aquela pessoa. Resolva hoje, para que você possa se reanimar em Deus, para que você possa ver um novo tempo na sua vida. Coloca aqui para mim de novo aquela árvore com frutos. Só para a gente terminar. Eu preciso terminar, porque o culto está acabando 9 horas. Eu preciso terminar. Coloca aqui para mim a árvore, rapidinho. Levante uma das suas mãos. Hoje talvez você veja aqui rachado e alguém te amarrou aí bem forte e colocou um calço na sua vida.
Mas deixa eu te falar, olha aqui para essa imagem. Não olha mais para mim não, que eu não tenho muita beleza não. Em 2023, eu vou ver você assim. Não, esse aleluia é para quem só tem um frutinho pequenininho. Em 2023, essa igreja, essa cidade, o Brasil, sua família e acima de tudo Deus Todo-Poderoso, nós iremos te ver assim, verde, com aparência maravilhosa, e não só com aparência maravilhosa, mas cheia de frutos, cheio de frutos. Fecha os seus olhos, Pai, aqui essa noite eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva, que é rema, que é eficaz, que penetra juntas e medulas, que é, Senhor Jesus, capaz de discernir pensamentos, que é capaz de mudar, transformar, que é capaz de libertar, ó Deus. E aqui essa noite eu quero orar pelos filhos do Senhor, eu quero orar pelos meus amigos que congregam comigo. Eles vão viver um dia de cada vez, não vão ter mais preocupações, Senhor, não vão ter mais, Senhor Jesus, se entregar para as preocupações. Eles vão viver um dia de cada vez, e quando a preocupação chegar, eles vão saber resolver no Senhor. Eles vão ver a vitória que o Senhor vai entregar naquele dia. E hoje foi o dia que o Senhor fez. E através desse dia eu ministro paz sobre a vida dos seus filhos, eu ministro refrigério, eu ministro perdão sobre a vida deles, eu ministro, ó Deus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Eles vão sair daqui essa noite como nunca antes saíram, frutificando, dando fruto e vivendo o melhor de Deus. Ei, você que está aqui na frente, olha para mim e diga comigo: eu creio. Diga mais forte: eu creio que a partir de hoje, nada, nem eu próprio, vou impedir o agir de Deus na minha vida. Eu vivo hoje. Não, diga forte: eu vivo hoje. E no hoje, o Senhor, agora levante as suas mãos. O Senhor já me fez mais do que vencedor. Se você crê, exalte a Ele, aplauda o Senhor, glorifica. Olha que ela balabaceira, vem, Senhor. Enche o Senhor, enche com esse amor, Senhor. Minha vida é em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser Diga mais forte: eu vou. eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, e que os frutos recaiam dentro da sua casa, que os frutos recaiam em ambientes proféticos sobre a sua vida, e que através de você, agora foi em você, mas que através de você outras pessoas venham conhecer Jesus que está em você. Deus te abençoe e volta para o seu lugar glorificando a presença do nosso Pai.